Amor e ódio. 8 ou 80. Preto ou branco. Bom ou mal. Essa visão dicotômica, que é muito presente nos borderlines, tem um nome. E se chama splitting. E da onde vem isso? Por que fazemos isso? Como melhorar os relacionamentos e evitar ter essa visão dicotômica imperando nas nossas vidas e atrapalhando os nossos relacionamentos. Se você quer saber mais conteúdo sobre o transtorno de personalidade borderline, me segue, compartilhe esse vídeo e deixe um comentário aqui para eu saber se esse vídeo fez sentido para você. Splitting, split, é cisão, divisão. Para o português, a tradução seria essa. Borderline muitas vezes pode ver você como uma pessoa perfeita e te idealizar. Não vê absolutamente nenhum defeito. Você é aquela perfeição encarnada em ser humano. Muito comumente, o borderline do nada passa a te desvalorizar, te odiar com uma intensidade muito grande, movido até de raiva. Sentir uma raiva intensa e esse amor todo e essa idealização toda vira desvalorização e ódio. O splitting, muito comum no borderline, é essa visão dicotômica, onde se vê só o bom e de repente só se vê o mal, como se todo ser humano ou só fosse bom ou só fosse mal. E a gente sabe que não é bem assim que somos. Todos nós temos um lado luz e todos nós temos um lado sombra. E isso está ali, junto. Você tem as suas qualidades e seus defeitos. Você, borderline, tem suas qualidades e seus defeitos também. A grande questão é que, muitas vezes em relacionamentos, no início do relacionamento, o borderline costuma a idealizar o parceiro ou a parceira. É a pessoa perfeita, é a pessoa especial, é uma pessoa sem defeitos algum, completamente boa. E com o passar do tempo, essa sensação vai se modificando como um mecanismo de defesa a essa cisão, essa divisão, o splitting. E o borderline começa a ver essa pessoa que era tão boa, tão perfeita, como uma pessoa ruim, má, um monstro, e só vê os defeitos dela. E sente raiva dela, ou até ódio dela. Esse amor todo vira raiva e ódio. E por que isso ocorre? Ocorre porque o splitting no borderline é um mecanismo de defesa. Lá na nossa infância é muito comum que as crianças vejam as coisas dessa forma. Ou é bom, ou é mal. Ou é bonito, ou é feio. Não vê gradações, 50, trocentos tons de cinza. Ou é preto, ou é branco. Mas a vida não é assim. Ao passar do tempo, as crianças evoluem esse pensamento e começam a identificar que aquela pessoa ali tem qualidades e tem defeitos. Isso é uma visão normal, padronizada. Sabemos que na sociedade temos qualidades e defeitos e que nem todo mundo é só bom ou só mal. Engraçado que hoje em dia na sociedade está tudo muito dicotômico, está tudo polarizado. Para compreender bem o splitting, eu vou deixar um exemplo que está ocorrendo bastante aqui no Brasil. Quando se tem uma discussão política, e que a gente também não pode falar sobre política mais abertamente, exatamente por conta dessa visão dicotômica que se instaurou na sociedade brasileira, ocorre o seguinte, ocorre que só se vê o partido A como bom, ou o partido B como mal. Ou o partido B é bom e o partido A é mal. O partido A pode ter coisas boas e coisas ruins, o partido B também, coisas boas e coisas ruins. Mas quem é fanático e defende só o partido A, ideologicamente falando, não vai ver as coisas ruins desse partido A e vai atacar e odiar o partido B. Consequentemente, os que defendem e são fanáticos pelo partido B só vão visualizar as coisas boas do partido B, ignorando completamente as coisas boas do partido A e vai atacar, odiar e sentir raiva do partido A. Numa conversa, por exemplo, entre duas pessoas completamente dicotômicas, extremistas e fanáticas por defender aquela ideologia que sustentam, elas não vão atacar nenhum argumento. Elas vão atacar a pessoa que profere o argumento. Porque para elas não há gradações entre a bondade e a maldade. Ou é só bom, ou é só ruim. Não há nada a ser valorizado no partido B que o A considere. E não há nada no partido A a ser valorizado que o partido B considere. Então o diálogo fica impossível. Isso acontece exatamente assim no borderline. Como que você vai explicar para alguém que não consegue ver graus entre bondade e maldade, qualidades e defeitos, que existem várias coisas entre esses dois pontos?
tudo é muito intenso, tudo é extremista. Ou é 8 ou é 80. Não há 40. Não existe a possibilidade de um caminho do meio. Mas isso é um mecanismo de defesa que o borderline desenvolveu ao longo de sua infância traumática. Essa visão dicotômica no borderline surge abruptamente. E isso tem a ver com momentos de tensão e estresse. Como mecanismo de defesa, o borderline age dessa forma. Mas existem aí outros fatores além da infância traumática, negligência, medo do abandono e tudo que desencadeou o transtorno de personalidade borderline. Além disso, há também a questão dos neurotransmissores, a questão do córtex pré-frontal, a amígdala, o hipotálamo, a hipófise, o adrenal. Tudo isso no borderline, a gente tem algumas alterações aí significativas, que podem fazer com que o splitting seja mais comum em pessoas com borderline do que em pessoas que não apresentam o transtorno de personalidade borderline. Mas, para que seja compreendido, entendemos, através desse exemplo, da sociedade polarizada em termos políticos, como o borderline vê o mundo. A questão toda com relação à idealização no borderline inicia, por exemplo, num relacionamento com alguém e, embora amigos, parentes, mãe, pai, a família se importe, perceba alguns detalhes ali que deveriam ser observados antes de embarcar nesse relacionamento, o borderline, em geral, não vai dar ouvidos para essa pessoa, porque esse momento da idealização, o ser que está ali presente diante dele é perfeito, não tem defeitos. Então, se você tentar falar, fulano faz isso, você já observou que fulano fala dessa forma, se comporta dessa forma, apresenta tal e tal e tal coisas que deveriam ser um red flag para você, certamente o borderline não vai dar ouvidos para você, porque naquele momento é um momento onde a pessoa está idealizando o ser. Ou seja, aí vem toda a questão do amo demais. Amo demais não é bem assim, eu já tenho um vídeo anterior sobre isso, é uma disfuncionalidade nesse amor. Já tem um vídeo falando sobre essa questão do amo demais. Dá uma olhadinha, eu vou deixar aqui no final desse vídeo para que você compreenda a minha forma de pensar sobre essa questão do amo demais. E aí, quando ele faz o splitting e passa a desvalorizar aquela pessoa, e passa a odiar aquela pessoa e às vezes até sentir raiva daquela pessoa, o borderline em geral não vai ver todas as qualidades e tudo que aquela pessoa fez ao longo daquele relacionamento. Só vai se apegar às coisas ruins daquela pessoa, só os defeitos daquela pessoa. Como se nada mais houvesse de bom naquela pessoa. E sabe o que é o pior que um borderline pode fazer quando se envolve com alguém? É abandonar a sua rotina, abandonar a sua vida, a sua personalidade, se adequar à personalidade desse ser perfeito, idealizado inicialmente. O borderline tem essa tendência de ir abandonando as coisas. Se você faz exercício todo dia, começa a diminuir para estar mais presente ao lado dessa pessoa maravilhosa, perfeita e especial. Abdicando de si. Ou seja, o borderline começa a doar mais tempo e atenção, uma espécie de devoção a esse ser que ele está idealizando. E isso faz com que ele se abandone. Abandone sua rotina, não dê tanta atenção assim ao seu trabalho, aos seus estudos, à faculdade, aos seus planos, metas, projetos de vida, sonhos, amigos, família, tudo vai girar em torno daquela pessoa super perfeita e maravilhosa. E aí, com o passar do tempo, alguma coisa estressante que gere tensão pode vir a ocorrer, porque a vida tem esses momentos. A vida é feita de momentos. Existem momentos bons, existem momentos mais ou menos, existem momentos mais tensos. O borderline tem uma dificuldade de lidar com frustração. E nesse momento onde o borderline é frustrado, ele começa a ver as coisas do outro lado. Se era muito bom, vira muito mal. E aí, toda aquela idealização, aquela devoção, aquele amor todo, aquela bondade toda desaparece. E isso dá lugar à raiva, o ódio e a reações impulsivas, explosivas e implosivas. Então, borderline, nunca, jamais abandone a sua rotina, o seu projeto de vida, os seus planos, o seu sonho para caber na caixinha de ninguém. Não se encolha para caber em um lugar que não te cabe, que é pequeno demais para você. Perceba, antes de iniciar e se jogar numa relação, quem é aquela pessoa. Se você está realmente vendo
defeitos e qualidades, ou se você está só idealizando aquela pessoa. Idealização não é amor. Isso não é amar demais. A gente não ama e odeia. É simplesmente uma visão dicotômica onde a gente idealiza e desvaloriza quando é frustrado. Isso é um mecanismo de defesa para nos proteger de sermos abandonados, ainda estando apaixonados. Preste atenção. E se esse vídeo faz sentido para você, deixe o seu comentário. Eu quero muito saber o que você pensa sobre essa situação. Se você já passou por algo parecido. Se você tem alguma questão que eu não tenha trazido para esse vídeo. Se você concorda ou se você discorda, curte e me segue. E se você ainda não viu o vídeo sobre o borderama demais, clica aqui e deixe seu comentário lá também, para eu saber se fez sentido para você. Fiquem bem, cuide-se, saúde mental em primeiro lugar. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.